Bom, em relação também a outra pauta que a gente vai trazer aqui, as associações e grupos de esquerda enviaram uma carta ao presidente Lula pedindo que ele reconheça a vitória de Nicolás Maduro nas eleições da Venezuela. O texto, assinado por entidades como Associação Brasileira de Imprensa, Levante Popular da Juventude, MST, União da Juventude Socialista e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, afirma que o Planalto precisa manter os laços de cooperação e amizade que historicamente unem os países. A carta ainda cita a política externa brasileira da atual gestão, voltada à construção de acordos entre os países vizinhos. Em contraponto, o texto diz que a oposição venezuelana ameaça a paz do país e a estabilidade de toda a América Latina. Nicolás Maduro se autoproclamou, vencedor das eleições realizadas em 28 de julho e apesar de a oposição de diversos países reconhecerem a vitória de Edmundo González. E agora essa manifestação dessas diferentes entidades pedindo que o Lula venha a público e reconheça, olha, o Nicolás Maduro realmente foi presidente eleito democraticamente na Venezuela. Quem quer se manifestar primeiro aqui? Eu vou deixar a opção de vocês. Eu quero. Você quer falar, Mônica? Então, por favor, siga. Nessa lista de entidades defensoras da democracia está a FEPAL, o IBRAPAL, assim, duas entidades que defendem a Palestina e a gestão da Palestina, que é tão democrática, que é assim um exemplo, não mata homossexuais, não viola direitos das mulheres, nem estou entrando na discussão com Israel, mas assim, a Hamas é dono daquela região e tem entidade aí que apoia o Hamas que vem assinar uma carta dizendo como é que o governo brasileiro tem que se posicionar em relação a eleições na Venezuela que foram absolutamente fraudadas. Não é só outros países aí, a comunidade internacional que diz que houve essa fraude, o Carter Institute, que é do presidente Jimmy Carter, que acabou de falecer, grande defensor da democracia, também disse que essas eleições foram fraudadas. Desde o começo dessas eleições, a não inscrição dos estrangeiros para poder votar, a não possibilidade de inscrição dos seus oponentes, todos os passos dessa eleição foram fraudados. O Brasil finalmente se posicionou do lado certo. Essa carta é uma vergonha. Anotem os nomes de todos que estão, essa lista está na internet, anotem o nome dessas entidades. Inclusive tem lá a Associação das Mulheres, União das Mulheres Brasileiras. Essas entidades não me representam, não representam todas as mulheres do Brasil. Essa carta é uma vergonha. O que você acha, Henrique? Eu acho muito positivo que essa carta tenha sido feita no sentido de trazer luz para a motivação dessas organizações. A Mônica trouxe aqui muito bem. Não, de jeito nenhum. Eu só acho bom que as pessoas começam a se confundir e aí elas vão mostrando a verdadeira cara. Porque elas têm esses nomes: Defesa das Mulheres, Associação Brasileira de Imprensa, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E aí você vai pelas siglas, você vai achando que elas têm causas individuais ali e na verdade não. É um grande bloco de motivações políticas e ideológicas ao ponto de ignorar todos os relatórios independentes, todos os relatórios oficiais que comprovam. Não é uma questão de opinião que as eleições foram fraudadas na Venezuela. É uma questão, já foi comprovado. Você tem as evidências, já está tudo ali mostrado. E mesmo assim, essas organizações, elas se deixam de lado a realidade para poder dizer que elas ainda querem que o presidente Lula venha então reconhecer a vitória do Maduro. Isso é um absurdo completo, é uma carta vergonhosa, mas o lado bom é esse. Agora a gente sabe, tá aí, tá? Para quem quiser ver que essas são organizações políticas e ideológicas, independente da causa que elas julgam aí ou declaram defender. Não tem nada a ver com a causa, tem a ver com a ideologia que elas defendem. Se você tá do lado da ideologia, tudo bem, eles vão te apoiar, mesmo que você tenha roubado eleições, eles vão validar a sua presença ali. Agora, se você for contrário, você pode fazer a coisa certa, você ainda vai ser cancelado. Mas eu gostaria de ver o Lula aceitando essa carta e fazendo aquilo que eles estão falando. Eu queria ver o problema diplomático que ele ia arrumar. Por que até agora ele não fez essa declaração? Porque ele sabe, ele tem dado suficiente para poder dizer que realmente foi fraudado as eleições. Só que ele está calado porque é o amigo dele. Nesse momento ele não pode falar nada. Ele sabe, ele já deve ter ligado para o que você fez aí, meu? Porque, na verdade, ele sabe, ninguém é bobo nesse país. Então, agora, eu queria ver, pegar essa carta, aclamar esse pedido e vir a público dizer
aquilo que eles pedem. Mas o Henrique foi muito bem. Esse bloco que está aí é um bloco do mal, não um bloco do bem. Porque se você quer democracia, você não ia concordar com o que foi feito lá. Então, esse é meu posicionamento. Está muito bem. Vai lá, Lula, declara aí para nós. Estávamos discutindo sobre a manifestação de diferentes entidades, entre elas o MST, para que o presidente Lula reconheça a vitória de Nicolás Maduro nas eleições deste ano. Rodolfo, faltou você falar. Faltou, né? Eu estou aqui vendo essa aula que os meus amigos de bancada estão dando aqui. Mas faltou para essas pessoas ligadas a essas destinações aí, de esquerda, se atentar à entrevista do Lula, concedida ao Jorge Cajuru, onde o Lula disse que o Maduro é um problema da Venezuela e não do Brasil. E aqui a gente tem que bater palmas para essa conduta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em outra hora tinha o Maduro como parceiro, mas não reconhecendo a eleição na Venezuela, fez um grande sentido aqui dele ser o nosso presidente da República nesse momento, porque as más línguas diziam que o Lula ia reconhecer essa eleição na Venezuela e ele não reconheceu, calando a boca de todo mundo e fazendo um consenso aí com os Estados Unidos, que também não reconheceu. Essas entidades, por que elas não pegam um voo e passam pelo menos um mês na Venezuela? Para eles entenderem essa democracia que eles estão defendendo lá. Vai na Venezuela, fala para o governo pagar para vocês aí um mês dentro da Venezuela para vocês entenderem como as mulheres são tratadas lá, como os homossexuais são tratados lá, como um país que você não pode ter uma outra opinião, como você vai ser tratado lá? Porque aqui, por mais que a gente brigue com os nossos familiares, um por ser direita, outro por ser esquerda, lá não, lá você é preso se você não for de acordo com as pessoas que eles estão falando. Esse convite que você está falando, o próprio Maduro já fez ao MST para que possa produzir em terras que estão improdutivas no país, né? A gente trouxe a informação, inclusive, aqui na Jovem Pan. Sim. A Mônica quer se manifestar também? Eu ia comentar isso que o Rodolfo está falando. Eu tenho uma amiga que é do Lola Brasil junto comigo, ela é do Lola Venezuela, está presa, foi presa, ela fez uma live quando as forças de Maduro estavam chegando na sua casa, ela transmitiu no Instagram, porque senão ela ia simplesmente sumir, e ela está presa sem nenhum processo, nenhuma acusação, simplesmente porque ela coordenou a campanha de Edmundo Gonzalez, foi uma das coordenadoras, sumiu, ninguém tem contato com ela, sabemos que ela está no helicoide, então realmente é isso que acontece, as pessoas somem. Mas o problema na Venezuela é muito mais embaixo, né, gente? Aí a Venezuela tem petróleo, é um dos petróleos mais puros do mundo, as reservas são gigantes e esse petróleo era antigamente dominado e controlado pela Rússia, que exercia o seu poder em cima da Venezuela. Hoje a Rússia está ocupada com a Ucrânia e agora quem é que vai exercer influência em cima da Venezuela? Estados Unidos? China? O Brasil não vai entrar nessa briga. O Lula poderia estar exercendo um papel aí de mediador nessa confusão toda e ele está certíssimo de ficar quieto e deixa os grandes brigarem. Valadão. Concordo plenamente com a professora, não muda uma vírgula e é exatamente aquilo que eu estava falando. O Lula, se ele falar alguma coisa, assim como o Rodolfo citou, que ele já falou que o Lula é problema. Se ele falar alguma coisa, ele vai estar se comprometendo e ele não vai arrumar um problema diplomático agora. Agora, de causa estranheza que o Maduro esteve antes das eleições aqui, não sei se teve apoio político ou econômico de alguma forma. Houve algum investimento publicitário dos Correios lá, gente? Precisamos saber também disso aí. Então, são coisas desse tipo que a gente precisa fiscalizar e ficar de olho. Mas, do meu ponto de vista, o Lula ele não vai se manifestar nesse caso. Eu acho que ele vai ficar bem quietinho para não causar nenhum problema para ele. Mas se tiver qualquer tipo de manifestação, claro que a gente vai te mostrar aqui no Linha de Frente, também ao longo de nossa programação na Jovem Pan.